Muito bem, então falando um pouquinho sobre o payout, sobre o dividend yield, porque comumente percebemos que é uma fonte de equívoco comum para muita gente de mercado, para muita gente que principalmente vai prestar certificações. Então, meu caro, o que é o dividend payout, né? O dividend payout é qual parcela do lucro líquido foi distribuída na forma de dividendos, né? E ao passo que o dividend yield é quanto tempo vai levar para eu pagar o que eu investi na ação, ou seja, é a quantidade de dividendos, é o valor do dividendo dividido pelo preço por ação, né? Dividendo por ação dividido por preço por ação. Ou seja, se eu tiver uma relação de 10%, significa que eu vou levar 10 anos para reaver o capital que eu investi na ação, considerando aquele preço daquele momento, né? Então, eu coloquei aí um gráfico que muita gente não compreende. Ora, por que o payout, professor, por que o dividend yield, por que o payout, eles vão ter um comportamento assim, um assado? Quanto maior a valorização da ação, não deveria ser maior o dividend yield, né? Eu falo, não, ao contrário. Então, dê uma olhada nesse gráfico que eu roubei da Investopedia. Roubei não, porque quando eu menciono a fonte, podemos utilizar. Então, esse gráfico de cima é um gráfico de preço, tá? É um gráfico de cotação em bolsa da GE. Então, na Bolsa de Nova York. Então, reparem que na medida em que o preço, a cotação das ações, das shares da General Electric, elas caem, o preço está caindo, ao mesmo tempo, o dividend yield aumenta. Por quê? Porque o dividend yield é o quê? É o valor do dividendo, né, que a gente não está enxergando aqui, dividido pelo preço da ação. E veja, se o preço diminui, se o denominador, se esse número aqui de baixo diminui, o que acontece com o resultado aqui da divisão? Vai aumentar. Então, é por isso que é interessante você compreender do que só decorar termos, né? O dividend yield é o que é? É o dividendo por ação dividido pelo preço unitário da ação, cotação em bolsa. Se o preço diminuir, o dividend yield aumenta, não é? Então, gente, muita atenção com isso, tá? Eu já vi gente comentando assim, não, o preço da ação tá disparando, pô, o dividend yield está disparando. Está disparando não, está derretendo, né? Tá caindo. Tudo bem, pessoal? Então, o payout, reforçando, ele é o quê? Qual parcela do lucro líquido foi distribuída na forma de dividendos, ou no Brasil, dividendos mais juros sobre capital próprio. E o dividend payout, ele te fala o quê? É dividendos dividido pela cotação, pelo preço da ação. Ela te fala o quê? Em quanto tempo eu vou levar para recuperar só por ganho de dividendo, ou no Brasil, dividendo mais juros sobre capital próprio, o valor que vale naquele momento aquela ação, né? Então, se por exemplo uma ação valer R$50 e o dividendo dela for de 5, eu vou levar 10 anos para reaver, né? Então, se eu tiver uma outra ação que também custe 50, mas o dividendo vale a 25, vou levar só 2 anos, né? Então, é esse tipo de comparação que a gente utiliza. E, novamente, insisto demais, a análise de múltiplos, ela só se presta para ser acessória, tá? Então ela não é a ferramenta, ela é uma ferramenta para te ajudar num primeiro momento escolher entre diversas companhias e depois ela precisa ser em 100% das vezes assessorada de outro tipo de análise mais cautelosa, ok? Então vou rodar aqui um exemplo baseado num exemplo de prova, né? Então, num contexto, a gente não tem acesso, né, à prova, mas das nossas turmas passadas, alunos já trouxeram e com base no que foi anotado no próprio dia da prova, de memória, a gente montou essa questão, tá? Então, no contexto da análise de múltiplos para avaliação de uma companhia, julga os itens que seguem. Então, pessoal, são 5 itens, né? A gente vai julgar entre verdadeiro e falso. E o que ele pede? Dos itens acima corresponde ao conceito de payout. Então ele quer saber desses 5 itens, quais deles ou qual corresponde ao payout. Então vamos ver o primeiro, né? Então só recobrando, payout é
dividendos, né, ou dividend payout, é o quê? É dividendos dividido por lucro líquido, ou dividendo mais juros sobre capital próprio dividido por lucro líquido, ok? O que ele mede? Qual parcela do lucro foi distribuída como dividendo. E antes de a gente prosseguir, só lembrando, né? Gente, se a companhia distribui muito dividendo, ela guarda pouco para investir nela própria. Se ela distribui pouco dividendo, por outro lado, ela guarda mais capital para investir nela própria. Então isso chama taxa de retenção, né? É 1 menos o payout. O payout de 25%, a taxa de retenção vai ser 100% menos 25%, 75%. Tá? Então vamos à leitura. Uma companhia que pratica a política de payout de 25% distribuirá aos seus acionistas 25% de lucro lucro líquido na forma de dividendos. Tá certo, né, gente? Por quê? O dividend payout é o quê? Dividendos dividido por lucro líquido. Se o dividend payout é de 25%, significa que 25% do lucro líquido foi distribuído no formato de dividendos. Então, a primeira está correta. No cálculo do payout no Brasil são levados em conta dividendos recebidos, juros sobre o capital próprio e o lucro líquido da companhia num período. Correto. É o dividendo mais o juro sobre o capital próprio dividido pelo lucro líquido. Terceiro, payout define quanto tempo levará para o investidor recuperar o valor investido nas ações de uma companhia só pelo recebimento de dividendos. Assim, um payout de 25% significa que levará 5 anos, caso o período seja em anos para recuperar o valor investido em ações, supondo tudo mais mantido constante. Então, asneira da grande, essa daqui. O 3 está errado porque, novamente, na slide anterior a gente viu que o payout é dividendo sobre lucro líquido. Esse conceito que ele esposa aí é o quê? É o dividend yield, que é o quê? É o dividendo recebido por ação dividido pela cotação da ação. É o valor do dividendo dividido pelo preço da ação, né? Isso sim vai dar em quando vai. Se é de 20%, significa que levaria 5 anos para recebendo aqueles dividendos eu conseguir alcançar o preço daquele papel, né? Então, se uma ação custa R$10 e o payout for de R$2, quantos 2 eu vou precisar receber para fechar 10? 5. É disso que ele está falando, e esse é o conceito de dividend yield, tá bom? Dizer que a companhia... Antes de prosseguir, só falando um pouco sobre técnica de resolução de prova, né? Suponha que eu não consiga responder as duas questões que seguem, ou não ter conseguido responder algumas das de cima, né? No que ele pergunta, gente, dos itens acima correspondem ao conceito de payout, como eu sei que tem um errado, eu sei que não pode ser... Bom, ainda pode ser os 4 itens, né? Pode ser o 1, o 2, o 4, o 5. Podem ser 3, pode ser 2. Puxa, ó, pode ser apenas um, esse daqui eu já descarto, porque eu já tenho pelo menos 2, né? Pode ser 2, pode, se esses 2 outros forem errados. Podem ser 3, pode, se tiver mais um certo aqui, pode ser 4. Então, por enquanto, eu só eliminei uma, né? Vamos seguir. Dizer que uma companhia apresenta payout elevado pode ser indício de que se trata de uma companhia já madura e que não mais necessita de tanto investimento de lucros para crescimento. Correto. Conforme eu comentei num slide anterior, a gente sempre observa, em média, que companhias novas que precisam de mais capital para investir no business, elas distribuem menos dividendo, ao passo que as companhias mais maduras, mais consolidadas, e principalmente de setores mais consolidados, costumam distribuir mais dividendos, ok? Então, esse é um conceito teórico, a gente viu. Essa alternativa também está correta. Então, por enquanto, são 3 corretas, né? Esse apenas 2 já descartaria. Pode ser 3, pode ser 4. Vamos ver. Dizer que uma companhia vem apresentando payouts elevados pode ser indício de que o lucro líquido está diminuindo em razão mais acelerada do que os dividendos. Então, gente, ó, o dividend payout, ele é dividendos, né, dividido por lucro líquido.
Dizer que uma companhia vem apresentando payouts elevados pode ser indício de que o lucro líquido está diminuindo. Perfeito. Porque se o lucro líquido diminui, o que acontece com o resultado dessa divisão? O que acontece com esse quociente aqui, com essa razão? Se o denominador diminui, a razão aumenta, né? Então, pode dizer que uma empresa vem apresentando payouts elevados, pode ser indício correto. Pode ser indício, sim. Então, são 4 corretas, ok? Então, esse exercício já caiu, não exatamente com essas palavras, mas com essa ideia, explorando o conceito de dividend yield e dividend payout, ok? Espero que você tenha compreendido. Então, essa, de fato, é a única errada, né? Então, recapitulando, gente, o Enterprise Value é o quê? É a quantidade de ações emitidas vezes a cotação em bolsa menos o passivo exigível líquido. O que é o passivo exigível líquido? É o passivo exigível expurgando caixa e equivalente caixa, né? Dinheiro em caixa, em cofre, aplicações financeiras de curto prazo, dinheiro em banco, né? Então, o que acontece é que esse é o conceito de Enterprise Value que eu gosto de fazer aquele paralelo com o valor da casa. Quero vender minha casa por 2 milhões. O terreno, a construção, a vizinhança vale um X, só que também tem uns passivos, né? Então, Enterprise Value tem essa ideia. O EBITDA, ele dá, seguindo a leitura, né, o EBITDA ele te dá uma noção do lucro operacional da companhia, né? Então, sem considerar depreciação e amortização. Bem, gente, o EBITDA, ele nasceu de você pegar as vendas, tirar o custo das vendas, o custo da mercadoria vendida, né? Vai te dar a venda líquida, e aí você vai tirar todas as despesas que dizem respeito ao seu business. O seu business, o que é? É transporte, você é uma transportadora, todos os custos com pessoal, com folha de pagamento, com manutenção, com custas comerciais, administrativas, então detergente que vai ser utilizado ali na empresa. Então, todas as custas operacionais, elas são consideradas no EBITDA. O que não entra no EBITDA são as custas e também as receitas que não fazem parte da operação da companhia. Então, a empresa investiu, tem um dinheiro parado no caixa, investiu num CDB do Banco Comíndio. Recebeu uma receita de juros. O business dela é essa instituição financeira? Não é. Então essa é uma receita extraordinária, ela não entra no EBITDA. Ela sofreu contendo uma ação judicial, precisou pagar 10 mil para um funcionário. É uma despesa extraordinária. Não entra no nosso cálculo, né? Tomou empréstimo do banco econômico. É uma despesa financeira. Despesa financeira não entra porque não é do business da companhia. Então o EBITDA, fazendo uma boa recordação com vocês, é o lucro líquido operacional, né? Ou seja, não entra nada de receitas e despesas extraordinárias e nem receitas e despesas financeiras, tá certo? Então, o EBITDA dá esse conceito. E existe um múltiplo que é o Enterprise Value sobre EBITDA. A gente vai chegar nele no slide seguinte, deixa eu só ver se não esqueci de falar nada. Então, aqui, ok, li. Eu falei tudo isso, contudo, meu caro aluno, é bom você conhecer mais uma definição de EBITDA, muito comumente vista tanto em referências como em literatura. Chegou no mercado de EBITDA, é conhecido como referido assim, média performance financeira total da companhia, uma medida da lucratividade. Ok, né? Então, gente, o EBITDA, ele serve muito para você conseguir comparar empresas em mercados diferentes. Por exemplo, uma no Brasil, outra nos Estados Unidos. Por quê? Porque desconsidera as características próprias daquele local. Por exemplo, como é que eu vou pagar juros, né? Juro no Brasil é alto, juro nos Estados Unidos é mais baixo. Então, a despesa financeira no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, na África é outra infernal. Então, dependendo do mercado, dependendo das características, o lucro líquido é impactado, mas o EBITDA se mantém
mais puro, né? Então é por isso que a gente melhor compara empresas de indústrias, de setores diferentes, de países diferentes, utilizando o EBITDA e o EBIT e não o lucro líquido, tá certo? Então, o EBITDA é uma medida do lucro operacional propriamente dito. Então, a base de comparação, né, serve para comparar empresas na base Apple to Apple, ou seja, empresas do mesmo setor, assim como o P sobre L. Aí você vai falar, professor, mas você acabou de me dizer que o EBITDA serve para você comparar empresas de países diferentes, setores diferentes, e é verdade, digo e repito e reforço, é isso daí. Só que a gente não está falando do EBITDA, toma cuidado porque isso já foi perguntado, tá, gente? O múltiplo Enterprise Value sobre EBITDA, ok? E não do EBITDA. O EBITDA é verdade que eu disse. Agora, o Enterprise Value sobre EBITDA, esse sim, como o P sobre L, como o P sobre Book, segue sendo Apple to Apple, tá? Comparar maçã com maçã, banana com banana. Você não vai comparar laranja com pera, tá? Então, esse Apple to Apple é um termo comum, né, que significa isso. E a interpretação que a gente pode ter do múltiplo Enterprise Value sobre EBITDA é o seguinte, se ele estiver alto, o que pode significar? Gente, ó, Enterprise Value sobre EBITDA. O que é o Enterprise Value? É a cotação de mercado vezes o número de ações vezes o passivo líquido. Ok. Então, se esse número estiver elevado, pode significar que a cotação na bolsa, o preço esteja elevado, né? Então, para o preço de uma companhia estar elevado, ele vai estar acima do valor contábil, acima do valor justo. Isso pode indicar o quê? Pode indicar que o preço está esticado, né, está sobrevalorizado e sinalizar uma venda. Mas também pode dizer que a empresa está indo de vento em polpa, está com processos inovadores, fez uma bela política pública, fez campanhas, teve programas de retorno à sociedade devido a algum parque industrial que ela possa ter implementado em alguma região. Ou seja, deu algum retorno bom para a sociedade, a empresa está estourando e agora vai vir um CEO maravilhoso que vai fazer com que ela vá melhor ainda. Então vai haver uma euforia do mercado por conta disso, e por isso a cotação de bolsa, o preço da ação poderá subir. Então o Enterprise Value, ele vai subir também. Pessoal, então assim, o Enterprise Value elevado, e portanto o Enterprise Value sobre EBITDA elevado, pode tanto indicar venda, como pode indicar compra, tá certo? É por isso que, novamente, como o preço sobre lucro não pode ser utilizado sozinho, o Enterprise Value sobre EBITDA também não pode ser utilizado sozinho. E se for baixo, da mesma maneira, tá? Então, como limitação, né, assinalei aí que o EBITDA não leva em conta a geração de caixa real para acionista, pois não computa receitas financeiras que a companhia pode ter oferido. Despesas financeiras, além de despesas de capitais giro, CAPEX, né, sua utilização no EV sobre EBITDA deve ser feita sempre conjuntamente com outros indicadores, conforme eu já falei milhões de vezes, dentre outros dados, Se uma empresa estiver com muito endividamento, então, gente, tudo que eu já expliquei. O EBITDA, ele mede o lucro operacional, e por medir um lucro operacional, ele não vai medir um desembolso real de caixa, né? Por que não? Porque não entra nem despesas e receitas extraordinárias, nem despesas e receitas financeiras. Então, ele mede a performance operacional, como se tudo que houvesse fosse só a operação da empresa, se não houvesse credor para pagar, se não houvesse nenhuma receita ou despesa extraordinária devido a uma ação judicial ou uma venda de um ativo imobilizado, tá? Nesse caso, considerando que a empresa não seja do setor imobiliário, tá bom? Então, exercício exemplo, né? Esse exercício também é baseado num exercício de uma prova passada. A companhia Asterix S.A. possui 1 milhão de ações ON em circulação e possui os seguintes itens de balanço e resultado. Então, gente, aqui ó, tá misturado itens de balanço e resultado. Só por desencargo de consciência eu vou assinalar, não que vocês já não tenham obrigação de saber depois de fazer o nosso módulo 1, né? Receita bruta de vendas, isso aqui é resultado. Ó, vou escrever aqui, resultado.
CMV, custo da mercadoria vendida, também faz parte do resultado. Despesas operacionais, resultado. Provisão para imposto de renda e esse daqui também vai. Gente, essa provisão ela tem tanto uma conta no retificadora de ativo líquido como uma conta de resultado, tá? Então essa daqui eu vou deixar para o balanço. Amortização, depreciação e exaustão, 90 mil. Então isso aqui é resultado. Passivo exigível líquido, isso aqui é balanço patrimonial. Bom, vamos ver o que eu vou precisar. Ah, mas e essa provisão, professor, a gente não vai precisar saber? Provavelmente não, tá? Porque eu tenho uma provisão, eu tenho uma contrapartida ali no ativo circulante, uma conta retificadora de ativo circulante, e eu vou ter uma contrapartida no resultado como uma despesa, tá? Não cai esse tipo de detalhe para vocês, não precisa saber. Então, o que eu preciso calcular aqui? Considerando que o valor patrimonial de uma ação está hoje valendo 10, determine a razão Enterprise Value sobre EBITDA. Então, gente, vamos primeiro calcular o Enterprise Value, se possível, né? Esperamos que sim, dado que o exercício pede isso. O que? Número de ações, 1 milhão de ações, tá? 1 milhão de ações, vezes a cotação, R$10 que está valendo hoje, mais passivo exigível líquido. Olha só, pessoal, ele já te deu o passivo exigível líquido. Qual que é o perigo aqui, meu caro aluno, minha cara aluna? É você confundir com passivo exigível total, 2 milhões, e descontar o equivalente caixa. Será que ele deu alguma coisa de caixa aqui? Não deu, mas ele poderia ter dado. Ele podia ter dado aqui, ó, caixa e aplicações financeiras de curto prazo, 100 mil, tá? E aí você talvez se sentisse tentado a subtrair 100 mil e errar, tá? Toma cuidado com isso. Então aqui vai ser o quê? 1 milhão vezes 10, 10 milhões mais 2 milhões, normalmente 12 milhões. Esse normalmente eu falo quando a gente não erra a conta, né? E o EBITDA vai ser o quê? O EBITDA, pessoal, eu posso pegar, né? Aqui ele não deu lucro, então aquele caso a gente vai de cima para baixo. Receita bruta de vendas, então vai ser o quê? Receita bruta de vendas, 1 milhão, menos custo da mercadoria vendida, 90 mil. Isso aqui vai me dar receita líquida de venda. 1 milhão menos 90 mil deve dar 910 mil, né? Ok. Receita líquida de vendas. Então até aqui já foi. Despesas operacionais entra, administrativa entra, despesa financeira não entra. Então, ó, provisão para imposto de renda está lá embaixo, se entrar está lá embaixo, então também não entra, porque no EBITDA a gente não considera imposto de renda e contribuição social, ok? Então, amortização também não entra, né? Depreciação, passivo e não. Então, só esses dois, os 50 e os 60, que totalizam 110. Então, ó, menos 110 mil. Vai dar 800 mil. Então, o EBITDA, 800 mil. Portanto, a razão Enterprise Value sobre EBITDA vai dar Enterprise Value 12 milhões, é isso, sobre 800 mil. 12 milhões, corta o zero. Bom, isso aqui é apto de fazer a conta sem calculadora, né? Ó, 120 dividido por 8, se a gente fizer na HP, nem precisa, né? Por 4 dá 30, por 4 dá 2, 30 sobre 2 dá 15. Tá? Então, o valor do Enterprise Value sobre EBITDA vai ser 15. Ok, gente. Então, bastante simples o exemplo. E
é praticar, né? São vários conceitos importantes, então, de novo, reforço, ele poderia ter te complicado a vida, ele podia ter colocado um caixa, aplicação de curtíssimo prazo aqui, e muita gente ia se sentir tentada a subtrair daqui, tá bom?